Hoje nós vamos falar sobre o tanque e os equipamentos necessários para a lavicultura. Sejam bem-vindos a mais um Super Riff. Oi pessoal, eu sou o Edo, seu apresentador, e sejam bem-vindos a mais um Super Riff. Hoje nós vamos um passo adiante, nós vamos começar a preparar os equipamentos, preparar o tanque para o recebimento das nossas larvas. Leve em consideração que sugiro que neste tanque sejam criadas larvas e também os peixes juvenis até 33 dias pós a eclosão. Nós vamos revisar cada um dos equipamentos necessários e eu vou trazer pequenas curiosidades e o porquê destes equipamentos. Antes da gente continuar, não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações. Primeiro fato, pela visão e também a capacidade de nadar muito pouco desenvolvida, eles só conseguem capturar presas que estão a mais ou menos 1 a 1,5 corpo de distância. Logo, nós precisamos de uma alta densidade de rotíferos, que são o primeiro alimento, para que obtenhamos a densidade necessária. Caso contrário, caso nós não consigamos fazer isso, os peixes vão acabar morrendo de fome. E isso acontece muito rápido. Em menos de 24 horas as larvas irão sucumbir pela falta de alimento necessário. Por isso utilizamos uma bacia, um local separado, pode ser um aquáriozinho, mas preferencialmente uma bacia, para fazer essa larvicultura. Um local com menor capacidade de água e onde a gente vai ter facilidade para colocar os alimentos na quantidade, na densidade necessária. Lembrando que as larvas não deixam de ser zooplâncton, logo elas são consumidas por tudo que existe no aquário, sejam corais, sejam os próprios pais, sejam anêmonas, eles vão acabar consumindo as larvas se elas derem sopa. Dentro do aquário também a circulação é forte e isso pode causar danos físicos nos animais. Então, no 7º dia após a postura, os animais devem ser colocados no final da tarde dentro da bacia onde vai ser feita a larvicultura. As larvas, elas têm as nadadeiras pouco desenvolvidas. Geralmente, na grande maioria dos peixes, elas nadam somente para frente. Então, recomenda-se a utilização de bacias. Por quê? Porque o animal não vai ficar preso num canto. As larvas anfitrionselares já conseguem algumas vezes retroceder, nadar de costas, vamos dizer assim, se virar. Porém, existem relatos que facilita e aumenta a taxa de eficiência em fazermos a larvicultura em bacias. É assim que eu faço, é assim que a UFSC faz e que vários outros autores recomendam. Então, o primeiro item seria uma bacia na cor preta. Esta aqui é uma bacia com 60 centímetros de diâmetro e tem capacidade para 32 litros, o que vai facilitar com que eu tenha uma boa densidade de rotíferos. Se vocês estão gostando desse vídeo, não se esqueçam de dar aquele joinha que é super importante para nós. As larvas, elas são fotossensíveis. Logo, se for colocado em um aquário, os lados devem ser cobertos. Caso contrário, todas as larvas elas vão ficar na parede dos aquários, fazendo com que elas não se alimentem. Então, se você não tiver disponível uma bacia e não quiser gastar R$15 numa bacia, você pode usar o seu aquário, mas lembre-se de cobrir de cor preta, tanto o fundo quanto as laterais. A luz pode ser a ambiente. A luz deve vir de cima para aumentar o contraste entre os rotíferos e a água, para facilitar com que as larvas consigam capturar, enxergando eles um pouquinho melhor. Existem relatos de fotoperíodos de 14 horas até 16 horas, porém não mais do que isso. Lembre que os animais precisam dormir e, caso contrário, eles vão ficar letárgicos, eles vão ficar mais lentos se passarem desse período. 16 horas é o tempo que a doutora Wilkerson recomenda. A descrição dos livros dela estão embaixo. E 14 horas é o que o Matthew Wittenrich recomenda. A descrição que também está aqui embaixo. Se você quiser saber mais sobre a criação de rotíferos, clique no card aqui em cima. Existem sugestões que seja feito também um dreno no meio do balde. Eu particularmente não fiz isso porque eu acho mais fácil eu ficar capturando as partículas com uma mangueirinha utilizada para sucção. A temperatura deve ser a temperatura de 26 a 28 graus centígrados. E essa temperatura deve ser mantida da forma mais constante possível, pois o desenvolvimento dos animais está atrelado a essa temperatura. Se eu tiver temperaturas menores de 26 e também com uma flutuação maior, as larvas vão demorar mais tempo para se desenvolverem e também são passíveis de sofrerem
baixas. Como eu relatei para vocês, elas são fotossensíveis. Então, aquela luzinha que tem geralmente nos termostatos atraem elas para lá e vai acabar torrando os animais. Então, se você tem um termostato, coloca uma fitinha em cima. Eu utilizo este aquecedor. Ele é um aquecedor mais simples, mais barato, menor, é apenas 50 watts, mas que é o suficiente para manter a temperatura na minha bacia. Porém, como em todos os outros aquários que eu tenho aqui comigo, eu sempre recomendo a utilização de um coil. Este coil ele controla ligando e desligando o termostato e também a ventilação se for necessário. Geralmente eles são utilizados um TLZ11 da Full Gauge, que é muito mais preciso e utilizado em câmeras frigoríficas. É um equipamento e uma sonda muito mais confiável. Deixo claro para vocês que eu não sou patrocinado de nenhuma forma, tá? Isso realmente é uma recomendação de um aquarista para outros. E esse equipamento, do jeito que está aqui, ele está em torno de R$150 no Mercado Livre. De forma alguma deve-se ter grandes circulações dentro do aquário. As larvas são muito sensíveis, tá? E deve ser feita apenas a circulação utilizando uma bomba de ar com uma pedra porosa na pontinha. E devem ser bolhas bem pequenas. Recomendo sempre a utilização de 2 ou 3 pontos de borbulhamento, para que se acontecer algum caso de uma cair, a outra vai estar lá ainda. E sempre utilizar com uma válvula de ar para que tu consiga controlar essa vazão. Lembrando que bolhas grandes podem matar as larvas também. E tudo isso colocado numa régua, tá? Para segurança, para que não tenha nenhum queima de equipamentos. O ideal seria que fossem botões individuais, mas eu uso essa. Nos próximos vídeos nós vamos tratar sobre o desenvolvimento dos ovos do Amphiprion cellaris, a forma de retirá-los e colocar dentro do tanque específico para larvicultura. E também a metodologia utilizada, a minha metodologia favorita para o desenvolvimento deles. Deixo para vocês também o convite da 4ª Conferência de Aquarismo, que vai acontecer no dia 23 de novembro de 2019, no Teatro UMC, em São Paulo. Ano passado eu fui como aquarista, foram mais de 287 pessoas e foi um evento super prazeroso para troca de conhecimento e também para normalmente apertar a mão dos amigos aí do hobby. Este ano eu vou estar indo como palestrante sobre o condicionamento e larvicultura do Amphiprion cellaris, a nível hobby. Se vocês quiserem saber mais informações sobre isso, está aqui no card ao lado. E também não deixem de se inscrever no nosso canal, tá pessoal? Muito obrigado e esse foi mais um episódio do Super Riff.